Fala pessoal, boa tarde, bom dia, né? Boa noite. As três saudações, né? A gente nunca sabe em que momento vocês vão ver esse vídeo, compartilhar com a gente aqui, mas é um prazer estar aqui conversando novamente com vocês no canal Papão em Pauta, né? A gente vai discutir hoje especificamente o resultado do jogo que ocorreu ontem, no nosso caso, né? Que foi Paysandu 1, Maranhão 0, ou melhor, Maranhão 0, Paysandu 1, porque o resultado foi fora de casa, né? Então, sempre o mandante vem com prioridade, né? Do meu lado, Cláudio Santos Júnior e Cláudio Santos. Na verdade, lado é maneira de falar, né? Tá todo mundo aqui nesse cenário virtual. A gente vai debater, vai conversar, e não esquece de deixar a tua curtida, compartilhar, trocar uma ideia aqui com a gente, é sempre muito importante para a gente mobilizar o canal aqui. Tudo bem com você, Cláudio Santos Júnior? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, feliz, né? Feliz porque as duas seleções faturaram uma vitória, uma na sexta e outra ontem no sábado. O Papão que não dominou o jogo como um todo, mas jogou bem, trouxe o resultado para casa, que é o mais importante. Tem jogos na Série C que o importante é vencer. Aliás, no futebol como um todo, tem jogos que é importante vencer e não performar. Ontem o gramado também não ajudava muito. Então o mais importante era a gente trazer esses 3 pontos e no finalzinho lá o Ítalo trouxe. Não esqueça de deixar sua curtida, não deixa de comentar, entendeu? De compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Vamos embora por mais esse pós-jogo aí. Cláudio Santos, tua saudação inicial, boa tarde, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bom estar com vocês de volta. Acho que o Cláudio Júnior deu uma boa, um bom spoiler sobre o que vale a pena no Campeonato Brasileiro da Série C, vencer. Às vezes não importa muito como, né? Essa sequência foi muito positiva, essa vitória foi muito positiva para a sequência do campeonato. Nas quatro valências, né, do futebol. Então, a gente vai falar sobre isso, mas é um prazer estar de volta, é um prazer estar com a galera de novo, e feliz também pela vitória, claro. A gente tenta fazer aqui um parâmetro, né, uma avaliação, tanto do ponto de vista técnico-tático, quanto da questão também numérica, que é importante, né? Ó, no momento, a vitória de ontem deixou o Paysandu, se puderes colocar a tabela de classificação aí, Cláudio, eu te agradeço. Com 20 pontos, né, ou seja, na segunda colocação, né, atrás do Guarani, que tem um jogo a menos nesse momento, né, Cláudio? E que tem 21 pontos, né? Mas assim, eu acho que independente desse E só acredito cenário que o aqui de Guarani líder, só joga a segunda. Eu acho que o Guarani só joga a segunda. Quem tá jogando agora é o Brusque com Floresta. E continua 1-1, tá no intervalo o jogo. perfeito. Eu acho que independente dessa condição de liderança, vice-liderança, né? Tudo bem que é legal, né? Deixa o clima mais ameno, mais leve, né? É importante olhar a distância do Paysandu hoje, Cláudio, para o nono colocado, né? Que está nesse momento fora da faixa de classificação, né? Que é a Ferroviária. Hoje são 4 pontos de diferença, né? Ou seja, é mais de uma rodada, pelo menos, né? E assim, alguns times também aqui no meio do caminho, né? Ou seja, o cenário me parece favorável, né, Cláudio Santos Júnior? Não, com certeza, com certeza. É importante manter pelo menos essas 2 rodadas aí de espaço, né? Entre a classificação e aqueles que estão fora, né? E colocar o maior número de times também entre esses 2 espaços, né? Porque vão ter Nesse meio confrontos termo aí, diretos né, Cláudio? e isso vão ter confrontos diretos aí e nem todo mundo sai. Então, por exemplo, hoje, no atual momento, pelo tudo que está se indicando, a faixa fora dos 8 classificados deve ser com 16 pontos, porque o Caxias já jogou hoje com o Maringá em casa e já empatou. Então, assim, independente do resultado aí do Brusque com o Floresta, provavelmente a Ferroviária também entraria, entendeu? Então deve ficar nessa faixa de 15
ou 16 pontos aí, esse nono colocado. E é importante você estar acima, não só pela vantagem que você tem, se você terminar entre os 4 primeiros, né, no quadrangular, mas também de você colocar esses vários times aí entre vocês e a saída, para quando afunilar, quando tiver mais confrontos diretos aí, a gente não perder tantas posições, né? Perfeito. A gente estava até conversando ontem, Cláudio Santos, que o campo do Castelão, lá onde o Paysandu atuou ontem, ele é muito grande, né? Tem as dimensões um pouco maiores, né, do que normalmente se joga, né, do que normalmente o Paysandu joga, né? Essa condição do campo maior, né, ele deixou o jogo, na minha opinião, na minha visualização, queria saber de você, mais espaçado, né? Em algum momento parecia que o jogo se concentrou ali na defesa do Paysandu, em algum momento na defesa do Maranhão, ali pouco jogo no meio de campo, e aí eu queria saber a tua visão sobre essa questão tática, né, e o quanto interfere essa questão do campo mais espaçado, né, mais longo, enfim. Está aqui o time titular, Cláudio colocou na tela aqui, que foi utilizado ontem pelo Júnior Rocha. Algumas observações importantes. Os treinadores da Série A e da Série B, alguns anos atrás, se reuniram com a CBF para que ela determinasse que os campos tivessem todos a mesma medida, aquela medida adotada pela FIFA para as competições internacionais, que é 105 por 68. Acredito, pelo que eu vi, pelo que a gente viu nas imagens e pelas nossas conversas, que o campo, o gramado do Castelão, tem uma dimensão maior, me parece 110. E isso, naturalmente, traz uma dificuldade na parte tática, porque sobra espaço, sobra muito mais Só espaço. para acrescentar aqui, Cláudio, dei uma pesquisada aqui rapidamente, só para a gente trazer a informação corretinha. O Castelão tem 110 metros de comprimento por 75 de largura, tá? Só para ressaltar aqui. Pronto, pronto. Então, vocês imaginam a quantidade de espaço que nós temos a mais para os jogadores desenvolverem o seu trabalho. E isso, taticamente, prejudica. E essa foi a queixa dos treinadores. Alguns gramados, por exemplo, do Serra Dourada, tinha 120 metros anteriormente, né? Naquela época. E aí, o próprio Mangueirão tinha uma medida maior. Se eu não me engano, 115, 116. E isso trazia uma dificuldade para o desenvolvimento do jogo, porque você arma um time taticamente de uma forma e acaba os setores da equipe não se compactando ou não tendo o devido espaçamento, fica maior. Não é? Então, essa questão da medida do campo, ela influencia, sim. E o que nós vimos ontem foi um jogo de trocação e de muitos espaços vazios, dava a impressão que o Paysandu não estava marcando corretamente, não estava marcando, fazendo o seu jogo, como ele costuma fazer, que é um jogo de marcação alta, né? Mas é que era perceptível que havia muito mais espaço. Isso naturalmente prejudicou. Prejudicou não, ele trouxe alguma dificuldade para o desenvolvimento do jogo do Paysandu. Foi um jogo feio, na minha visão, taticamente e tecnicamente, mas um jogo que trouxe muita emoção, porque era muito chutão para frente e muita trocação na área de jogo, né? O Paysandu, ontem, ou melhor, após, no jogo, ele teve uma quantidade de chutes superior, bem superior à média de jogo dele. Ele normalmente chuta 11 a 15 bolas, e ele chutou ontem quase 30 bolas ao gol. Né? 30, a gente está vendo aqui, Cláudio, Foram a gente está 30, vendo foram aqui 30 no agora total. a estatística do jogo, tá?
para quem quiser acompanhar, ficar atento aí, além dos 30 chutes a gol que o Cláudio estava se referindo, teve mais posse de bola também o Paysandu, com 53%. Isso. E assim, o que me chama a atenção, assim, Cláudio, rapidamente, é que o total realmente ocorreram 30 chutes, mas chutes sem gol, né? Que foram sete momentos aí e tal. Pode continuar, Cláudio. Mas a média do Paysandu é de 13 a 15 finalizações. Ele finalizou muito mais ontem, né? Por conta exatamente do espaço, né? Muito espaço. E finalizou algumas vezes com dificuldade por conta do gramado. Eu sempre digo, o gramado é um elemento precioso para quem quer ganhar o jogo. Então, ontem nós percebemos que duas ou três grandes oportunidades de gol, inclusive uma do Cleiton Pego, foi prejudicada porque a bola quicou um pouquinho antes do chute. E o Cleiton Pego não costuma perder aquela bola que ele perdeu e colocou para fora, mas muito para fora, por conta desse Mas tipo. o gramado devolveu depois, hein? O gramado foi O justo. Motinho Artilheiro ajudou também, hein? Teve um lance lá O gramado do ajudou lá. Qual é o Vagalume. nome dele? Acho que é do O Vagalume. Vagalume foi sozinho. O Vagalume deixou brilhar por conta também desse problema do gramado. O Então, cara tocou pra ele taticamente, e falou assim, o cara falou assim, faz e me abraça. Aí o Montinho não foi? Não, hoje não, hoje não. não, hoje não. Ele Então, boicotou dois atacantes, o Motinho Artilheiro ontem. Boicotou realmente. taticamente foi um jogo feio, porque os espaços apareceram e a gente não percebeu aquele Paysandu, aquele jogo do Paysandu que a gente está acostumado a ver. Mas o Paysandu foi melhor nos dois tempos, por mais vezes controlou o jogo e assim, a vitória foi, de certa forma, justa. A gente está vendo aí os melhores momentos da partida. O Cláudio, nosso diretor de imagem, comentarista e diretor de imagem aqui está colocando para a gente observar. Vamos comentar em cima, né, Cláudio? Esse jogo de associação, né, que é muito comum do Paysandu, né? Jogadores próximos aí tocando a bola, enfim, ultrapassagem. Ele talvez tenha sido prejudicado, né, pela dimensão do gramado, e também deixou margem para o time adversário fluir, né? Em alguns momentos, realmente esse jogo de trocação ele aconteceu e o Maranhão teve próximo de vencer o jogo, de fazer gol, melhor dizendo, né? De prejudicar, né, a condução do jogo do Paysandu e tal. Eu queria te escutar sobre esse momento do jogo. Queria saber se tu achas que o Paysandu foi bem, foi mal. Eu vi muitos comentários assim, diversos, né? Muita gente falando que foi bem, muita gente falando que foi mal, ou seja, eu acho que faltou uma linha assim, né? Eu queria te escutar sobre isso, Cláudio. Assim, não sei se pela dimensão do gramado ou pelo gramado em si, mas você via que o Paysandu ele tinha uma dificuldade durante o jogo na recomposição. Eu acho até que o Paysandu não teve dificuldade na criação. Errou em alguns momentos muito aquele último passe, aquele passe que era decisivo, né? Aquele último toque, ou até mesmo a finalização em alguns momentos, entendeu? É, mas eu não sei se por conta do gramado ou pela dimensão dele, né? É, eu não senti o Paysandu desorganizado. Eu senti o Paysandu um pouco mais espaçado, entendeu? E com dificuldade não no setor ofensivo, mas principalmente no setor defensivo. Mas também não sei se foi por alguns erros de posicionamento do Castro. Eu acho também que o Castro contribuiu bastante para Perfeito, perfeito. Eu já ia que ponderar isso aqui, Cláudio, que eu acho que eu, o Castro, em alguns momentos, ele, perdão o jogador aí, tal, mas para utilizar uma expressão bem comum aqui, me parecia jogador assim de pelada, né? Correndo muito para frente, deixando muito espaço, atacando, enfim. Não, ele se lançava ao ataque como se estivesse jogando a final, como se fosse daquele jogo da Portuguesa que ele também se lançou, como se precisasse do resultado de qualquer maneira, e por A gente está vezes vendo ele deixou aqui, ali, inclusive, ó, nesse momento aí, ele deixou, lá. exatamente, e por vezes deixou o Bruno Bispo ali nessa jogada mano a mano, entendeu? Perdendo. Oi, Cláudio Santos, pode Parecia que o falar. time estava perdendo. Sim, sim. Não, No pois é, desespero para fazer o parecia que resultado, né?
no desespero para fazer o jogo, né? Ele, Sim, ele, perfeito. o senhor disse, praticamente foi um jogo feio, foi um jogo onde houveram muitos erros de marcação e havia muito espaço também, né? Olha, esse lance foi um deles aí na costa. O Castro tava lá na frente, ó, ele voltando de costas aí, entendeu? É Praticamente. aquela coisa. É aquela coisa, né? É aquela coisa. Você quer se deslocar lá para frente, mas você tem que ver se o time está posicionado para esse tipo de conduta, né? Para esse tipo de É, jogada dele. E o Paysandu não estava posicionado. E estava no eu, momento do jogo que ficou lá e cá o jogo. Ficou lá e cá o jogo mesmo, entendeu? eu acho que tem uma diferença muito clara ali entre ser elemento surpresa e ser um cara perigoso, né? E causar perigo para o time. Ontem, na minha opinião, ele causou mais perigo do que foi solução, né, para o ataque do Paysandu. Porque, de fato, também já tiver pelo menos dois momentos, né, que ele consegue avançar, consegue chutar na Copa do Brasil, na final da Copa Norte também, né, ele faz gol na Copa do Brasil contra a Portuguesa, mas ontem eu acho que foi perigoso, né, foi uma... Isso é muito do jogador individualmente, né, não dá para culpar treinador disso, isso, né, nesse caso aí, né, o cara sente alguma condição, sai correndo, enfim. Outra coisa que eu queria te perguntar, Cláudio, né, eu acho que a gente pode até colocar também a arte que se refere aí ao melhor jogador da partida, né? A gente está falando dos pontos negativos, claro, acho que está na hora da gente falar dos pontos positivos, né? E eu queria saber de vocês dois, agora do Cláudio Santos primeiro, o que ele entende que foi positivo, né? E, se possível, também eleger um jogador aí que se destacou no jogo de ontem, Cláudio Santos. Bem, de positivo, eu vi aquilo que o Cláudio Júnior falou no início, a vitória. Acho que o time, com essa vitória, ele interrompe uma sequência de derrotas que poderia ser perigosa se acontecesse a terceira, né? Ele dá ao time um grande incentivo numa das valências, que é o emocional, né? O jogador passa a entender que ele pode continuar vencendo, que ele pode continuar ganhando jogos, dá uma credibilidade interna à própria equipe. É possível entender como positiva a, a vontade do jogador Ita, que entrou ao final do jogo, 15 minutos mais ou menos, e marcou um gol tal qual aconteceu contra o Anápolis. Esse é um fator importante. Ele entende que ele está brigando pela posição e, por isso, ele se dedica mais, ele procura marcar os gols e não se acomoda porque está, na, está hoje na suplência. E, finalmente, o Paysandu entender que a equipe entender que precisa jogar em qualquer circunstância e não desistir do jogo, como estava acontecendo antes das duas derrotas para, para o Caxias e para o Figueirense. É fundamental para a gente entender que precisa lutar, que precisa ir para cima, que precisa se dedicar, como fez contra o próprio Anápolis pela Série C, contra o Floresta, precisa lutar para ganhar o jogo. Isso foi importante do ponto de vista. Jogador, não houve um grande destaque no Paysandu, mas eu poderia citar alguns jogadores que foram bem. O Pedro Henrique foi um volante sóbrio, né? Jogou com categoria, cadenciou o jogo, foi um jogador, de certa forma, importante. O Marcinho, por aparecer em momentos cruciais do jogo, né? Ele fez duas assistências muito boas, então o Marcinho também teve um papel importante
do ponto de vista que ele pode estar até desaparecido, mas no momento crucial ele aparece com alguma ação, alguma, alguma coisa que ele tira do fundo da cartola, né? Alguma O coisa Marcinho, nova. o Marcinho é aquele jogador que joga no último terço, né, Cláudio Santos? E aí, obviamente, os passes dele são mais difíceis, né? No momento que ele acerta, geralmente ele conduz a equipe a uma situação de gol, né? Pronto. Também achei muito sóbria, muito equilibrada o jogo do lateral direito Edil. A gente pouco se atentou para isso, mas ele teve uma atuação equilibrada. Algumas vezes foi o ataque, mas também conseguiu equilibrar fazendo o jogo pela direita. Tanto é que o Maranhão quase sempre atacava pelo meio ou pela direita do ataque. Poucas vezes o Maranhão esteve atacando pela esquerda. Não houve um grande destaque no jogo, para resumir. Se eu tivesse que pegar um só, eu pegaria o Paulo Henrique, o Pedro Henrique. Né? Perfeito, perfeito. Seria a minha escolha. Legal. Cláudio Santos Júnior, sabe que um detalhe também chamou atenção nesses tempos de rede social, né? Debate aflora muito por ali, né? Foi a comemoração do gol do Ítalo, né? Já não é já não é a primeira vez que ele começa no banco de reservas, entra e faz gol, tem sido decisivo, né? Mas parecia uma comemoração realmente ali dele um pouco irritado, né, com essa condição aí de ser reserva nesse momento, né? Aí, além desse episódio, eu queria que você comentasse também e desse a sua versão sobre quem foi o melhor da partida aí, Cláudio. Assim, primeiro eu queria dizer que eu não gostei da partida do Edilson, não. Eu achei uma partida do Edilson bem abaixo. Assim, o Edilson não conseguiu. Não me recordo do Edilson ter acertado um cruzamento. Talvez no setor defensivo ele pode não ter comprometido, mas assim, no setor ofensivo ele foi bem abaixo mesmo. Eu não gostei muito da partida dele, não. Melhorou no segundo tempo, mas eu acho que ele melhorou muito mais depois da entrada do Thalisson. Eu acho que o Tylon e o Edilson estavam se atrapalhando muito ali ontem, entendeu? Defensivamente, ele realmente não comprometeu. Teve um único lance que ele deu um carrinho, e aí ele não cansou, a bola sobrou pro Vagalume ainda, entendeu? A bola ainda assim sobrou pro Vagalume, e, mas eu não gostei muito da partida do Edilson ontem, não, entendeu? Eu não gostei da partida do Edilson ontem, não. É, houve uma polêmica aí, tem até uma filmagem aí por trás a respeito do, do gol do Ítalo, né? Do lance do gol do Ítalo, não? Do Isso, lance do isso. gol do Ítalo, mas ele já deu uma entrevista, disse que não, que aquilo ali foi mais um momento de desabafo dele, do que realmente uma situação que ele estava afrontando a torcida. Ele já até postou isso nas redes sociais dele. Ele também tem uma entrevista ontem pro Dino Menezes e falou: não, 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 aquilo é um desabafo de gol e tal, de quem quer resolver e não estava conseguindo, e a situação apareceu, entendeu? E nem acho que ele tenha esse problema. Eu acho óbvio, você pega um jogador do tamanho do Ítalo numa Série C, é óbvio que um banco de reservas deve incomodar ele, entendeu? Mas também é nítido, né? É nítido que é uma situação em que o Júnior Rocha tá trabalhando o elenco dele, pô. O Juninho vai lá, entra, marca gol, tem que entrar o Juninho, pô. Assim como quando ele marcou os 2 gols da vitória da final, ele teve a preferência, entendeu? Ele teve a preferência quando ele marcou os 2 gols da vitória. Então, assim, é uma coisa que eu vejo com naturalidade, entendeu? E acho que o Júnior Eu Rocha vai tenho saber convicção, trabalhar. Cláudio, só para acrescentar, eu tenho convicção que o treino ele fala muito, né? É, a Fala, gente, pô. a gente geralmente costuma comentar aqui, sem acompanhar, obviamente, o treino, porque é impossível, né? Muitas vezes o clube faz um treino fechado e etc, etc, né? Tem as regras. E acredito que o Júnior Rocha tenha escalado o Juninho também por uma questão tática ali, né? Ele é um jogador, na minha opinião, mais móvel do que
o Ítalo, né? O Ítalo, ele centraliza mais na área, né? E à medida que o Juninho entra no jogo, é titular, ele pelo menos tira um, dois zagueiros da área ali, sabe? Eu acho que esse é um detalhe Mas ontem, Coxinha, se tu pegar o gol, interessante, tem um lance relevante. que é filmado, o lance do gol do Ítalo, tem um gol que tem um dos lances dele que é filmado pela torcida. E aí, o lance, quando é filmado pela torcida, o Ítalo vai trombar com o jogador fora da área. Tipo, a bola vem para ele meio dele, meio do zagueiro. Ele consegue tocar pro Taboca. O Taboca toca pro Índio. O Índio, o Lucas Cardoso, e nisso ele tá vendo a jogada e voltando para a área. O Índio faz a tabela com o Lucas Cardoso. E aí o Índio dá o passe, dá o chute, né? O goleiro rebate e ele faz o gol. Para finalizar, assim, para mim, né? Os dois melhores ontem, os dois melhores em campo, para mim, estaria entre o Marcinho e o Pedro Henrique. Mas como eu não vi o Pedro Henrique cometer nenhum erro, nem tático, nem de passe, eu pelo menos não consegui visualizar, e eu achei que o Marcinho ele se precipitou em alguns momentos. Eu vou ficar com o Pedro Henrique. Embora o Marcinho também tenha feito uma excelente partida ontem. Na verdade, ele faz excelentes partidas em todos os jogos. Ele chama o jogo, né? A própria transmissão disse que o Marcinho não se esconde, o Cleiton Pego não se esconde. Realmente são jogadores que não se escondem durante a partida, né? Mas meu voto ontem, do jogo de ontem, fica com o Pedro Henrique. Seja porque ele não pegou amarelo, foi disciplinado e não cometeu nenhuma falta para pegar amarelo, seja porque eu acho que taticamente ali o meio de campo foi dele, assim. Eu, Principalmente eu também vou nesse contigo. quebra de linha. Eu também vou contigo, vou votar no Pedro Henrique, né? Eu achei a atuação dele ontem linear, perfeito, é um jogador muito elegante, né? Ele, inclusive, faz um lance ali que ele dribla um jogador e chuta uma bola ali. Tive a sensação e impressão de que a bola entraria, né? Por pouco ela Sim, realmente sim, ele sim. não fez o primeiro gol do Paysandu e o que seria, né? O primeiro gol naquele momento ali, né? Porque o jogo tava é, equilibrado, digamos assim, né? Pelo menos, pelo menos equilibrado, né? E acho que ainda para finalizar essa questão ofensiva do Paysandu, né? Eu acho que ali realmente nessa questão do homem gol existem dois jogadores ali de bom nível, né? E o que é difícil no elenco do Paysandu, né? Eu acho que o Paysandu tem um bom time, mas ele não tem um bom elenco, né? Na questão centroavante de homem gol, acho que o Paysandu está bem servido, tanto quanto joga tanto quando joga o Juninho ou quando joga o Ítalo, né? Eu acho que realmente ali me parece que vai ser muito bem servido, né? Para a gente encaminhar aqui para os nossos momentos finais aqui, Cláudio Santos, queria te escutar sobre próxima semana do Paysandu, né? O Paysandu vai encarar no sábado. Tem aquele lance polêmico. Vamos ver aquele lance polêmico do jogo para ver o que a gente acha aqui, se Pode acha que colocar foi aí. pena. Tá, o lance do pênalti. Para mim, vou logo falando para vocês, para mim foi pênalti. Acho que eu acho que o goleiro chega um pouquinho atrasado. O jogador do Paysandu chega na frente, na minha opinião, né? Para mim o cara tinha que ser banido do futebol. Isso aí foi muito pena. Isso foi muito pena, tipo. Agora faltou Banido do futebol é um malandragem pouco de também exagero, hein? Um pouco de exagero. Eu achei pênalti. Eu achei pênalti, mas achei um lance até certo ponto normal também, né? Acontece. Eu não baniria o jogador, o goleiro do futebol, mas eu, como árbitro, marcaria pênalti, porque foi ele muito pesou pênalti. no pé do Paysandu e com isso derrubou o jogador. Foi Foi muito pênalti, pênalti. muito transparente, muito fácil até de marcar. A bola nem mudou de direção, pô. Olha que a bola tomou, né? E o árbitro, assim mesmo, ignorou um pênalti bem fácil de marcar. Agora que O árbitro passe do foi muito Marcinho, mal. né? Olha o passe do Marcinho. Passo do Marcinho, aquilo que eu falei agora, né? E por muito pouco, o árbitro não interfere no resultado, né? Foi pênalti, muito pênalti esse lance aí. Ó, gente, Sobre Paysandu, o, pode falar, Cláudio. sobre o próximo. Isso. Bom, eu quero dizer a vocês que o Paysandu ele é o, ele é o segundo melhor visitante, né?
Ele marcou 9 pontos nos 15, melhor, são 5 partidas, né? 15 pontos. Os 15 pontos que ele disputou fora, ele marcou 9, 3 vitórias e 2 derrotas. Então, ele é o segundo melhor mandante, só atrás da Internacional de Limeira, que tem 4 vitórias e 1 derrota fora. Mas, voltando ao jogo com Santa Cruz, que é o próximo jogo do Paysandu, e que será na Curuzu. O Paysandu, o Santa Cruz, teve uma derrota agora dura, né? Em casa, o Ipiranga, que, na verdade, detém a mesma pontuação que o próprio Santa Cruz, né? Não, o Ipiranga tem 14 pontos e o Santa Cruz tem 15. E o Ipiranga, então, bateu o Santa Cruz com uma falha do goleiro, já foi aqui do Paysandu, né? O Thiago Coelho, que o Cláudio Júnior gosta muito desse goleiro, para não dizer o contrário. Então, assim, é Graças um a Deus está no jogo, Santa Cruz, graças a Deus. é um jogo duro por conta do tamanho das equipes, né? Não se pode negar que o Santa Cruz, embora sofrendo há muitos anos na Série D e na Série C, em alguns momentos, o Santa Cruz é um time de massa, é uma grande equipe de Pernambuco. Então, o peso da equipe reflete também. Mas entendo o Paysandu como favorito, diria até que com alguma amplitude, se jogar inclusive completo, né? Me parece que já volta o Caio Melo. Brian Mas Macapá também volta, tá suspenso. O Brian Macapá que estava suspenso também volta. vai ser um grande jogo, mas o Paysandu tem muita chance de ganhar esse jogo, por isso avançar ainda mais no processo de classificação. Mas não vai ser um jogo muito fácil, mas o Paysandu leva, por conta da. Perfeito. Perfeito. Só para ressaltar, o Paysandu joga sábado, dia 27, às 17 horas. A princípio, o jogo está marcado para Curuzu, né? Não sei se eventualmente vai mudar para o Mangueirão. Cláudio, a tua Bom, avaliação tem, sobre essa. Oi? só para ter um evento religioso nesse mesmo dia, Ah, no Mangueirão. então será na Então, Curuzu o jogo, né? Isso, uma isso. possibilidade. Mas, jogo na Curuzu, sendo sincero com vocês, aí dá uma apreensão, né? Se chover, meu amigo, o jogo Oxê, fica difícil, fica complicado, hein, Cláudio? eu queria só fazer uma ressalva também. O Paysandu é apenas o quinto melhor mandante. Aquela derrota É. para a Inter de Limeira fez muito mal, né? Tudo bem, ganhou 11 pontos, mas foram 6 jogos disputados. Em 18 ganhou 11. Então, o aproveitamento do Paysandu em casa é pior que o aproveitamento do Paysandu fora, percentualmente. Em Cláudio Santos Júnior, isso é um fato, né, cara? Essa questão do gramado da Curuzu é muito problemática, né? Com essas mudanças climáticas que nós estamos vivenciando, né? Uma chuva torrencial ou um sol, né, torrencial, o gramado não melhora, né? Eu acho que esse baixo aproveitamento do Paysandu, ele tem explicação também nisso. Não sei se você concorda, Cláudio. Concordo. Concordo, enquanto o jogo da Inter de Limeira ficou claro que não importa se chover ou se fizer sol, o gramado ele não contribui, entendeu? Mas também não tem, a gente não tem margem para ficar reclamando isso, entendeu? Ou a torcida compra a ideia de jogar no Mangueirão e aí coloca ali por jogo pelo menos 20 mil pessoas para valer a pena jogar no Mangueirão. E aí, aí quem tem que dar essa resposta é a torcida, até porque no jogo contra a Inter de Limeira o público acho que foi o menor público do Paysandu nessa Série C, entendeu? Ou a gente encara os desafios que é jogar na Curuzu, a parte maléfica, que está sendo gramado, e a parte benéfica, que é a pressão da torcida, né? Eu acho que contra o Santa Cruz, essa parte
benéfica, ela vai ser muito importante se a gente jogar se a gente jogar no gramado, se a gente jogar na Curuzu. Assim como também acho que o Paysandu conseguiria fazer bastante, ter uma vantagem maior, tecnicamente falando, se levasse o jogo para o Mangueirão. Eu, particularmente, gostaria que esse jogo com Santa Cruz fosse no Mangueirão, para que o time pudesse desenvolver o futebol, pudesse fazer essa transição entre linhas com qualidade de passe, é, que o Mangueirão favorece com o tipo de gramado que tem, entendeu? Eu acho que a gente teria muito mais vantagens técnicas, e aí não estou desprezando o Santa Cruz, mas avaliando o que eu vi nos jogos, né? Já vi alguns jogos do Santa Cruz, a gente teria uma vantagem técnica maior se levasse o jogo para o Mangueirão. Não sei se tem A como gente tem solicitar para a que. CBF. Não sei se teria como solicitar para a CBF para alterar a data, né? Já que já vai ter um evento, né? Não sei se teria como essa possibilidade. Não sei se a CBF acataria porque os direitos de imagem da Série C foram comercializados. Aí tem toda uma questão de jogo de Copa do Mundo. A Me Sportnet parece que é o tratou jogo da TV, viu, Cláudio? Me parece que é o jogo da TV. também. Ainda tem uma questão de ser jogo Tudo da indica o televisão. horário. Né? Isso. Exatamente. E tem um detalhe Mas importante. Tem um detalhe importante que eu queria frisar. Você pode alterar o local de jogo com prazo de 5 dias do jogo. Local de jogo. Mas o dia, não. O dia volta para aquele prazo anterior de 10 dias. De 10 Tá? dias, né? Né? Então tu já tem ou esse seja, impedimento aí. é, Teria que ou ter seja, alguma. eu diria que o jogo será na Curuzu, né? Não tem muita Ah, saída, sim, não, né? sim. Não tem muita saída, não. Gente, encaminhamos aqui para o final, a gente já está estourando o tempo aqui. É sempre um prazer conversar com vocês sobre o Paysandu, sobre as pautas mais relevantes, mais recentes, e a gente está à disposição aqui, viu? Gente, um abraço. A palavrinha final de vocês dois, rapidinho, Cláudio? Não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar. E tamo junto aqui para falar do papão. Cláudio Santos. Isso. Segue, acompanhe a gente está fazendo esse trabalho para vocês. O objetivo é alcançar o coração de vocês. Vem com a gente. Um abraço. Valeu. Até mais. Abraço. Tchau.